Olá, queridos alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós iniciamos um conteúdo novo. Nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas de extrema importância para nós, uma vez que eles afetam diretamente a nossa genética. E a nossa genética, ela vai programar todas as nossas características, né? Desde a cor dos olhos, estatura, cor do cabelo, até a perspectiva de vida. Por isso que eu coloquei ali a morte. Então, os ácidos nucleicos, né, fazem parte de um dogma da biologia molecular, porque a partir da replicação, da produção deles, nós vamos ter as proteínas as nossas características, e as nossas características vão determinar muito, né, do que nós vamos viver biologicamente no decorrer da vida, tá? Então, seguindo aqui. Quando eu falo em ácidos nucleicos, eu vou trabalhar com o DNA, que seria o ácido desoxirribonucleico, né? Tá aqui a nomenclatura em inglês. E o RNA, que é o ácido ribonucleico. O DNA está ligado com o nosso código genético, com que é a composição química, a nossa codificação química para as características. E o RNA, ele vai receber esse código e ele vai traduzir em proteínas com o auxílio dos ribossomos. Então, o conceito dos ácidos nucleicos é que eles estão presentes em todas as células vivas, né, constituindo material genético, presentes nos genes e cromossomos, e são responsáveis pelo armazenamento e a transmissão das nossas informações genéticas e a tradução, né, como ela se expressa através das proteínas, e como eu falei, as proteínas, as características. Os ácidos nucleicos são moléculas relativamente complexas, né, e longas, formadas por vários átomos, portanto tem um peso molecular maior, e são formadas por cadeias de polímeros que eu chamo de nucleotídeos. Então, as pequenas estruturas que dão origem aos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Preste atenção que é a pergunta da prova. Quando eu falo de ácidos nucleicos, eu tenho que é como se fosse uma escada retorcida, né? Muito famoso o desenho e a estrutura dele, que foi descoberta por dois biólogos, Watson e Crick, né? Lá em 1947, e o RNA, que ele é mais simples, como se fosse uma parte do zíper, né? Se o DNA é uma escada retorcida, comparando também a um zíper, quando eu abro, essa metade seria o RNA. Como eu já falei, né? São ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, desoxirribonucleico ou ribonucleico. Nucleotídeos. O que seriam os nucleotídeos? São compostos orgânicos formados por um carboidrato, né, que no caso do DNA é a desoxirribose, as bases nitrogenadas e o fosfato, que é comum aos dois, tá? Então, eu tenho um grupo fosfato, um açúcar, que no caso é a desoxirribose do DNA, e as bases nitrogenadas. Aqui estaria a estrutura, né, o DNA presente na estrutura viral, né? Até os vírus podem ter DNA. Então, é um complexo orgânico que, como eu falei, eles levam todas as instruções como é que vai ser o futuro serzinho, né? Como que vai haver o desenvolvimento embrionário, quanto tempo de gestação, toda essa programação genética até o último dia de vida, falando de uma morte biológica,
né, de uma morte natural, seria a nossa programação que está lá, dentro do nosso DNA. Mas o que acontece? Né, quando eu falo de ácido desoxirribonucleico, ocorre o que, gente? Uma fusão. Né? As células germinativas, que é o espermatozoide e o óvulo, quando elas se fundem, elas formam uma estrutura, uma célula que nós chamamos de zigoto ou célula-ovo, que ela vai se desenvolver. E ela começa a replicar, duplicar o material genético para daí então dividir as células, para começar a formar o novo indivíduo. Então, lembrando aqui, o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, os segmentos contêm as informações genéticas, ou seja, tem uma importância estrutural. Né? Nós temos aqui um cromossomo. Dentro dos cromossomos nós teremos os genes. Cada gene vai determinar uma característica. E quem traz a informação, nada mais, nada menos que o nosso querido DNA. Então, o DNA, ele é polidesoxirribonucleico, ou seja, formado por vários nucleotídeos que estão ligados. E essa ligação eu chamo de fosfodiéster. Né? Então, é uma palavrinha complicadinha de se pronunciar. E é uma molécula de fita dupla. Né? Ela é antiparalela, como se fosse uma escada, e ela está retorcida, enrolada. Então, basicamente, o DNA é formado por pequenas estruturas chamadas nucleotídeo. Na estrutura química do nucleotídeo, eu vou encontrar um fosfato, um açúcar, que é o desoxirribose, e as bases nitrogenadas. E aí vem a cereja do bolo. Quais são as bases nitrogenadas? A citosina, a timina, a uracila, a adenina e a guanina. Quando eu falo de DNA, elas se combinam entre si, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, se de um lado eu tenho adenina, do outro lado eu vou ter timina. Se de um lado eu tenho citosina, do outro lado eu terei guanina. Então, quando eu falar em DNA, citosina se combina com guanina, adenina, timina. Essa sequência de combinação garante para nós o nosso DNA, o nosso código genético, que é ímpar, né? Só as pessoas que são quimeras ou gêmeos idênticos, que vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, que tem o DNA igual, né? São cópias genéticas, são clones. O ácido ribonucleico, né? Então, ele atua como uma espécie de cópia de trabalho. Ele segue o molde do DNA, mas como eu falei, como se abrisse o zíper, né? Uma analogia, que esse zíper, essa fita simples aqui, ela vai levar um código, uma mensagem para lá os ribossomos, que são estruturas que vão produzir as proteínas. Portanto, o ácido ribonucleico, ele é responsável pela produção de proteínas da célula. Né? Também é formado por conjunto de nucleotídeos. E as moléculas formadas por RNA possuem dimensões menores que a do DNA. Né? Já é bem visível aqui. E o que nós encontramos como bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina e uracila. Então, aqui cai a timina e entra a uracila. Então, nós temos aqui um mapa mental para fazer uma comparação, uma analogia com o DNA e o RNA. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. O que ele tem de interessante? Uma fita de dupla hélice, né, a escada retorcida que eu comentei, e ele contém o nosso código genético. Então, ele é formado por um conjunto de polímeros que vão originar os nucleotídeos.
O que tem no nucleotídeo de interessante? Um fosfato, né? Um açúcar, que é uma pentose, que é uma desoxirribose no caso, e um grupo de carbonato, um grupo de carbono. As bases nitrogenadas, adenina, guanina e citosina e timina. Lembrando que citosina se combina do outro lado, né? Se aqui de um lado eu tenho adenina, do outro lado terei timina. Se de um lado eu tenho citosina, do outro lado eu terei guanina. Não vamos esquecer dessa parte aqui. O DNA, ele está lá no gene, né? Cada gene condiciona uma característica. O que vai acontecer? Vai haver uma mensagem, uma transcrição, vamos mandar lá um e-mail, um WhatsApp para o RNA, que é mensageiro, né? E ele vai levar esse código, essa informação aos ribossomos, e os ribossomos vão produzir, como se fosse uma linha de produção, né? Então, se programa uma pecinha, o pessoal da linha de produção, que seriam os ribossomos, vão produzir a proteína. A proteína pode ser uma enzima ou outra estrutura qualquer, né, que vai determinar uma característica, tá? Ok, pessoal? Então, lembrando, o DNA nada mais é do que o nosso código genético, tá? Então, é uma fita dupla, a escada retorcida, bases nitrogenadas, as púricas, adenina e guanina, as pirimídicas, citosina e timina. Lembrando, adenina se combina com timina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. RNA. O RNA é uma molécula menor, ele é mais simples, é uma fita simples, uma fita única, e a função é a produção de proteínas. O açúcar é ribose, né? Então o ácido ribonucleico, ele tem como estrutura química uma ribose como açúcar, vai ter o grupo fosfato, né? E terá o grupo carboneto também, o grupo carbonato, os carbonos combinados. Mas aí o que entra de interessante de bases nitrogenadas? Cai a timina e entra a uracila. Então, a adenina, que lá no RNA se combinava com a timina, nesse caso aqui nós temos a uracila. A guanina continua se combinando com a citosina. Então, esse código, essa sequência das bases nitrogenadas é que nós vamos ter cada um a sua forma, cada um a sua sequência, a sua distribuição, digamos assim, né, aleatoriamente, e cada isso faz com que nós sejamos diferentes, né? Se tenhamos olhos verdes, azuis, castanhos, né? Cada característica é o RNA que recebeu a informação do DNA e replicou na forma de proteína, e a proteína se manifesta no nosso corpo como característica, né? Proteína é músculo, proteína é pele, é cabelo, né? Toda a parte visível, unha, cor dos olhos, musculatura, ossos e assim por diante. O RNA, o ácido ribonucleico, ele tem 3 níveis, né? Ele se divide em 3 tipos, né? Aquele que forma as proteínas, né? Aquele que leva o código genético, né? E aquele que transporta o código genético. É como a analogia da fábrica, né? O prototipista faz o desenho, o entregador leva, né? O mensageiro distribui para que o DNA ribossômico ponha a mão na massa e faça acontecer, ou seja, produza a proteína. Ok, pessoal? Nessa semana, nós comemoramos o Dia do Estudante.
Neste ano de 2020, o Dia do Estudante ele é um pouco diferente, né? Com alguns desafios, algumas adversidades, algumas adaptações. Cada dia é um desafio diferente, como eu sempre digo, um dia de cada vez. Mas faremos parte da história. Então eu desejo para vocês um feliz Dia do Estudante. Memorizem e internalizem essa frase. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar seus sonhos, né? O estudo, o conhecimento, a sabedoria, ela se converte, né, em objetivos positivos. Então eu desejo bons estudos, tudo de bom para vocês. Um abraço. Continuem estudando, tudo de bom. Tchau, tchau.